Vamos lá, a nossa aula de biologia, tá? Para que a gente possa concluir, né, o ensino. Eu passei um artigo para vocês lerem e falarem a respeito dos nomes importantes no quesito das descobertas biológicas. E vocês precisam enviar para mim, tá? Vamos lá. Para começar, vamos fazer aí uma leve introdução, né? Inicio dizendo a vocês que a palavra biologia, ela vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo ou tratado. Dessa forma aí, nós vamos poder conceituar a biologia como a ciência que vem a estudar os seres vivos, sobre todos os seus aspectos, suas manifestações vitais, entre outros. Lembrando que essas manifestações vitais vão ser utilizadas para diferenciar os seres vivos dos seres inanimados. A biologia, ela trata de tudo que, de maneira direta ou de maneira indireta, esteja relacionada à existência do fenômeno da vida e dos seres vivos em geral. Nesse estudo, ele se processa desde o nível molecular até as reações que vão envolver os seres vivos entre si e a relação deles para com o meio. Coloquei aqui exemplos de tudo que a biologia vai estudar, né, em imagens, para que vocês consigam compreender que nós não estamos falando só do reino animal, nós estamos falando de tudo em geral relacionado à vida. Ela vai ser aí subdividida, tá? Então, a biologia, ela tem suas manifestações e suas divisões. Aí a gente começa falando que ela pode ser dividida em morfologia, que é a parte aí que vai estudar essas citologia, histologia, anatomia, que é a forma, o tecido, as estruturas. A citologia, ela estuda tudo que vai se relacionar à célula. A histologia, tudo que vai se relacionar aos tecidos. A anatomia, as formas e estruturas do organismo, né? Das células, dos tecidos, dos órgãos, dos nossos sistemas. Temos aí a embriologia, que ela vem estudar a formação e o desenvolvimento do embrião. A taxonomia, que também pode ser chamada de biologia sistemática, ela estuda a classificação dos seres vivos. A fisiologia, toda vez que falarmos de fisiologia, estaremos falando de função, né? Ou seja, estuda o funcionamento dos tecidos, dos órgãos, das células, dos nossos sistemas. A genética, ela vai estudar a hereditariedade, as variações, né, hereditárias. Evolução, vem estudar as mudanças, os seres vivos, a mudança que os seres vivos sofrem, né? Na verdade, ao longo dos tempos e as suas causas. Temos ainda aí a paleontologia, que estuda. Veja isso aqui, gente. Os fósseis, a fossificação e tudo mais. Temos a ecologia, que vem estudar as relações dos seres vivos entre si e a relação deles aí com o meio. Nós ainda temos a zoologia, que não foi colocada, que eu não coloquei, que ela estuda os animais, a fisiologia, a biologia botânica, que estuda os vegetais, e assim vamos seguindo. Vamos falar agora das características dos seres vivos. Considerando a dificuldade que nós temos aí em definir a vida, estuda essas características dos seres vivos que os diferem dos seres brutos. E em relação a isso, nós vamos ter umas características principais que já constituo ela para vocês. Nós sabemos que a Terra está cheia de vida nas profundezas dos oceanos,
no ponto mais alto, lá nos picos das montanhas e etc. Em todos esses locais nós conseguimos encontrar seres vivos. Tanto em altas temperaturas quanto em baixas temperaturas. Pode ser lá dentro de um vulcão, que no caso queimariam a gente, né, enquanto seres humanos. Ou lá embaixo do que da neve, que também nos provocariam queimaduras, podendo levar até a morte, mas nós vamos encontrar seres vivos. É possível que a gente encontre vida. E é claro que não serão os mesmos seres, né? Cada um vai ter suas características, cada um vai ter as suas condições que os possibilitam sobreviver dentro dessas temperaturas extremas aí, nessas condições extremas. E eles possuem uma série de características que serão comuns a seres que expressam a vida. Não é fácil definir vida, mas a gente consegue enumerar algumas características que podem estar presentes nos seres vivos. E para ser considerado um ser vivo, este vai ter que apresentar algumas características, como, por exemplo, ser constituído de células, buscar energia para sobreviver, responder a estímulos do meio, reproduzir, evoluir, ter metabolismo próprio, e etc. Um ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele não precisa ter todas essas características que nós vamos citar, tá? Mas ele, com toda certeza, vai precisar ter parte delas. E quais vão ser as características que nós vamos estudar? Como eu disse bem no início, né? Vamos elencar algumas características. Nós vamos ver a composição química, que é o que está na tela, a organização celular, o metabolismo, excitabilidade, desculpa, reprodução e a evolução. Em relação à composição química, o que vem a ser a composição química dos seres vivos? Vem a ser o conjunto de átomos que vem compor nós, né, enquanto seres vivos. A matéria viva que vai se caracterizar pelo equilíbrio de bilhões de íons e de moléculas e que vão constituir o nosso equipamento bioquímico. A análise química das células de qualquer ser vivo, ela vai revelar a presença constante de células, de substâncias, que nos diversos organismos vão desempenhar o mesmo papel biológico. Os componentes químicos das células, eles vão poder ser divididos aí em dois grandes grupos, que vão ser aqueles que nós vamos chamar de orgânicos e os inorgânicos, como vocês estão vendo na tela. Os componentes inorgânicos vão ser aquelas moléculas mais simples, tá? E eles vão ser representados aí pela água e pelos sais minerais. Acredito que vocês estão conseguindo enxergar aí. Já os componentes orgânicos, eles vão ser moléculas que possuem carbono na sua constituição e vão ser representados por carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Os elementos mais abundantes da matéria viva vão ser aí o carbono, hidrogênio, oxigênio e etc. As moléculas orgânicas, elas vão apresentar aí um alto peso molecular em comparação às inorgânicas e também, como falei anteriormente, vão ter as inorgânicas nos seres vivos. A proporção relativa média entre as substâncias que constituem o corpo de um ser vivo é de aproximadamente 80% de água, 1% aí de sais minerais, 14% de proteínas, 3% de lipídios, 1% de carboidratos e 1% de ácidos nucleicos. É assim basicamente que nós somos organizados. Vamos falar agora de estrutura e organização celular. Os seres vivos, eles apresentam como unidade estrutural e funcional a célula. Tem a regra, né, básica de que, para que a gente seja considerado um ser vivo, nós temos que ter pelo menos uma célula, né? Ou o ser tem que ter pelo menos uma célula. Os vírus, eles não são a exceção a essa regra, vamos colocar dessa forma. Porque eles não são formados por nenhuma célula, são acelulares, mas eles ainda são considerados ser vivos, mas eles não se encaixam em nenhum reino aí, tá? Ninguém ainda conseguiu conceituar o vírus aí. Eles, voltando a falar dos seres vivos, né? Como eu disse, nós temos a célula, que é a unidade estrutural e funcional da vida.
Excetua-se, né, os vírus que eu já falei. Os seres constituídos por uma só célula, eles vão ser chamados de seres acelulares e de unicelulares, desculpa. E os formados por várias células vão ser pluri ou multicelulares. Enquanto nos seres vivos a gente não tem uma organização aí complexa, nos seres vivos há unidades organizadas e é o que a gente vem definir aí por célula. Como eu conceituei anteriormente, a célula é a unidade morfológica, né, e fisiológica dos seres vivos e ela vai estar dividida em três partes: citoplasma, núcleo e membrana celular. Mais uma vez, com exceção dos vírus, os demais seres vivos eles vão ser constituídos aí por células. E essas vão apresentar constituição e organização diversificadas, e nós vamos falar a respeito disso a seguir, tá? Quanto ao número de células, elas vão ser consideradas aí uni- ou pluricelulares. O organismo unicelular é formado por uma única célula. Exemplos aí de organismos unicelulares: bactérias, cianobactérias, protozoários, algumas algas, alguns fungos. Já os organismos pluricelulares, eles são organismos que serão constituídos por várias células. Exemplos: algumas algas, fungos, todos os vegetais, né? Considerando as classificações atuais, que colocam as algas eucariontes lá no reino protista, e todos os animais serão pluricelulares. Quanto à organização celular, as células elas vão ser aí consideradas como procariontes ou procarióticas, ou eucariontes ou eucarióticas. Nas células procariontes, elas não vão apresentar carioteca, que é uma membrana que protege o núcleo, que delimita o núcleo da célula. Exemplos de células procarióticas, nós vamos ter as células das bactérias e das cianobactérias. Já nas eucariontes ou eucarióticas, vão ser células mais complexas, tá? Peraí. Vão ser células mais complexas do que as dos procariontes e elas vão apresentar carioteca ou lá o envoltório nuclear e, portanto, o material genético vai ser organizado, vai ter o núcleo delimitado. Exemplo aí de organismos que serão eucariontes: os protozoários, algas protistas, fungos, vegetais e animais aí. Vamos falar aqui a respeito da organização celular. Já expliquei aqui, ó. Fungos, protozoários, plantas e animais possuem o núcleo delimitado. E já nas células procariontes, a gente não consegue ver esse núcleo. O material genético ele fica aí disperso no plasma, né, ou no citoplasma da célula. Mais um exemplo de célula procarionte. Um exemplo aí de célula eucarionte ou célula animal. Vamos falar agora aqui das células animais. As células animais, elas não possuem cloroplastos, sem parede celular também, e elas possuem pequenos vacúolos, tá? A célula vegetal, ela já tem cloroplastos, vocês conseguem ver aqui, peraí. Deixa eu marcar aqui para vocês. Os cloroplastos aqui, ó, possuem uma parede celular, né? E normalmente um grande vacúolo central, grandão aqui, ó. Já falei aí da organização, né? Núcleo, parede celular, cloroplastos e vacúolos. Em relação à reprodução. A reprodução vai vir a ser aí a
capacidade de gerarmos novos seres, né, da mesma espécie. É a reprodução que vai garantir a perpetuação das espécies, sendo, portanto, indispensável para a mesma. Mas não é indispensável para o indivíduo, tá? O indivíduo ele pode escolher ou não se reproduzir. Resumindo, é a capacidade dos seres vivos, que os seres vivos possuem, de dar origem a novos indivíduos da mesma espécie. A reprodução é uma característica vital para a espécie, porque, né, perpetua a espécie. Essa característica ela pode ser necessária para manter uma espécie no decorrer dos tempos, porém, curiosamente não é necessária para manter a vida do indivíduo, ou seja, a gente não precisa se reproduzir para que nós continuemos vivos. Assim, se um único macaco prego, por exemplo, deixar de se reproduzir, a espécie vai continuar existindo, porque é só a escolha desse único macaco prego. Porém, se todos deixarem de se reproduzir, em uma única geração eles vão deixar de existir. A reprodução ela vai ser classificada aí, ou ela pode ser dividida em reprodução assexuada ou agâmica, ou reprodução sexuada ou gâmica. A reprodução assexuada, desculpa, vou começar falando dela, ela ocorre em um único organismo e pode ser aí por cisparidade ou fissão binária, ou divisão simples, ou bipartição, ou gemiparidade, ou brotamento. Exemplos aí de indivíduos ou seres que farão reprodução assexuada: os vírus, as bactérias, as algas unicelulares e alguns protistas. Já a gâmica, né, ocorre aí a união de duas células ou a fusão dos dois gametas que vão originar, na maioria das vezes, indivíduos diferentes, ou seja, vai haver aí a necessidade de dois sexos para que haja a reprodução entre os indivíduos, exemplo, homem e mulher, galo, galinha e etc. Nós temos aí as reações, respostas e reações aos estímulos ambientais como característica dos seres vivos, né? Temos o crescimento. O crescimento vai ser aí um processo que permite o aumento do tamanho físico do nosso organismo. O crescimento nos seres vivos ele pode ocorrer pelo aumento do volume nos seres unicelulares, tá? Ou pelo aumento do volume e do número de células nos pluricelulares. A matéria bruta ela também pode crescer, como acontece, por exemplo, com alguns cristais, mas na realidade esse crescimento ocorre de fora para dentro. Por decomposição da matéria em sua superfície, não há metabolismo, tá? No caso da matéria bruta. Na matéria viva, ela vai crescer como consequência de sua atividade metabólica, o que resulta da incorporação de material no seu corpo. Logo, elas crescem de dentro para fora, só que num processo diferente aí. Como eu tinha falado do crescimento em relação ao aumento de tamanho pelo número do volume celular aí e do número de células. Tem os exemplos aí das células, elas aumentando. Vocês podem ver que tinha uma célula, ela vai se repartindo e vai formando diversas outras células, ou se reproduzindo, entre aspas. O metabolismo. Vamos falar agora em relação ao metabolismo. Como que acontece o metabolismo, ou como que ocorre o metabolismo aí. O metabolismo, ele é o conjunto das reações químicas de uma célula ou de um organismo. Essas reações permitem a transformação e a utilização da matéria e da energia. E nós temos aí dois processos básicos de metabolismo, ou seja, ele é dividido em dois processos básicos. O primeiro é o anabolismo, que vocês estão vendo na tela, e o segundo é o catabolismo. O anabolismo ele vem a ser o conjunto de reações de síntese de uma célula ou de um organismo e ocorre em produção
de moléculas e armazenamento de energia. Já no catabolismo, vai acontecer a respiração, que é a queima da glicose, um exemplo, né? Vai acontecer o conjunto das reações de análise, que é a quebra das moléculas de uma célula ou de um organismo, e ocorre a destruição de moléculas, o que vem aí a gerar a liberação de energia. Adaptação é a capacidade dos seres vivos de sofrerem modificações em sua estrutura, o que vai permitir aí a sua sobrevivência no meio. As adaptações elas podem ser hereditárias e podem ocorrer aí de maneira aleatória, sendo selecionadas pelo meio ou adquiridas, que são aquelas não hereditárias. Os genes eles vão ser constituídos de DNA, ou seja, as características hereditárias vão ser passadas através do DNA, ocorre a replicação do DNA, a evolução. Tratando agora um pouquinho de evolução. A evolução ela vem ser o processo no qual... Deixa eu só... Desculpa bem, gente, rapidinho. Desculpa, gente, é que eu tive que resolver aqui um negócio. Voltando. A evolução é o processo através do qual vão ocorrer mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Os seres vivos, eles são capazes de se modificar aí ao longo do tempo, no decorrer dos tempos, e graças principalmente às mutações. Em relação à evolução, nós temos todas as questões aí da evolução da vida, no início da vida, de como surgiu a vida, como evoluiu. Então, tem todas essas questões aí a respeito do, do estudo científico, da origem da vida e da evolução biológica. Porém, assim, quando a gente fala de evolução, não é a teoria lá evolucionista, apesar pode estar relacionada, mas não somente é isso, né? Estamos falando da evolução das mudanças do homem mesmo. Nós temos aí a variabilidade genética. Os seres vivos eles são geneticamente diferentes uns dos outros, o que vem permitir aí uma melhor adaptação ao meio ambiente, aumentando as chances assim de sobrevida. Essa primeira parte era só para meio que conceituar a disciplina para vocês. E aí a gente vamos falar agora das outras partes da disciplina, entender como começou e tudo mais. A evolução aí da biologia. Para começar a falar da biologia,
basicamente a gente começa falando aí do início da microbiologia, porque toda vez que eu falar de microbiologia, gente, eu estou falando da biologia, só que em relação é, é, aos, aos micróbios, ou seja, os pequenos seres vivos, vamos por dessa forma. Tudo que se relaciona a micro é aquilo que a gente não consegue ver a olho nu. Então, a microbiologia ela ainda é muito importante para nós aqui na hora de estudar. Considera-se então aí que o início da microbiologia ele tenha se dado quando se aprendeu a polir lentes de vidro. E ao combiná-las, ou seja, botar uma na frente da outra, surgia aí aumentos suficientes para a visualização de micro-organismos. No século VIII, Roger Bacon postulou que a doença era produzida por seres vivos invisíveis. Esse postulado foi reforçado e defendido por Francastoro de Venona e posteriormente por von Plessis, mas nenhum deles apresentava prova. Uma vez que foi resolvida, nós vamos falar um pouco mais na frente da teoria da biogênese e da biogênese, e a gente vai entender como chegou aí nessa questão da origem da vida. Uma vez que fosse resolvida a questão das formas vivas na atualidade e que elas somente surgem a partir de seres pré-existentes, o que a gente vai ver um pouco daqui para frente, resultou em uma dúvida, né? E as primeiras formas de vida no planeta, como que elas apareceram? E aí gerou todo esse debate em relação à origem das primeiras células, gerou o debate do Big Bang, das teorias evolucionistas, das teorias criacionistas e etc. Tá? Por que eu estou citando isso? Só para a gente entender aí essa parte. Como falamos anteriormente, a célula ela vem a ser a unidade morfofisiológica dos seres vivos e, basicamente, nós fazemos a introdução à citologia aqui nesse momento de microbiologia que eu estou passando a vocês. Como aconteceu o descobrimento da célula? O estudo das células ele está intimamente ligado ao desenvolvimento da microscopia, ou seja, quando a microscopia avançou, a gente conseguiu avançar no estudo da citologia. O desenvolvimento da microscopia possibilitou o desbravamento de um mundo totalmente novo, que seria via aí o mundo da célula. Possibilitou que mergulhássemos dentro de nós mesmos, em termos evolutivos, é algo único na história do universo. Nós tomamos consciência de nós mesmos. Nesse momento, então, vocês, que somos um conjunto de células, falo para vocês, em relação a nós, que são sociedades celulares, sobre células. É um maravilhoso processo aí de autoconhecimento, se a gente for pensar bem. Atribui-se a dois fabricantes de óculos holandeses, que seria Hans e Zacharias Janssen, no fim do século XVI, a construção do primeiro microscópio. Mas, por outro lado, foi o holandês Antonie van Leeuwenhoek, que o primeiro a empregar um microscópio na investigação biológica. O modelo do microscópio desenvolvido por eu falo Leeuwenhoek, tá, gente? Mas é um nome muito estranho de falar aí. Não sei falar holandês. Enfim, vou falar Leeuwenhoek, vocês entendem que sejam ele. O primeiro a empregar o primeiro modelo de microscópio desenvolvido por ele utilizava somente uma lente e era chamado de microscópio simples. Ele conseguiu visualizar bactérias e protozoários, que nas suas anotações aí ele denominou eles como animáculos, que no caso seriam animais pequenos. O microscópio constituído então por Robert Hooke, que é esse cara que está na imagem aí, que é a quem é atribuído o descobrimento da célula, tá, gente? Ele era um físico inglês, membro da Real Sociedade Inglesa, e por apresentar duas lentes ficou conhecido como microscópio composto, o microscópio que foi apresentado por ele. Em abril de 63, ele, em uma reunião da União
Real Sociedade Inglesa, ele apresentou o microscópio de sua fabricação. Nessa ocasião, os cientistas observavam um musgo, mas posteriormente aconteceu outra reunião, e nessa outra reunião ele observou finas fatias de cortiça, né, que constatou que o material era constituído por pequenos compartimentos, como se fossem células, tá? E assim denominou as células, de inglês cells. Logicamente, a partir daí houve uma corrida no sentido de observar microscopicamente os mais variados seres vivos e ficou claro que os pequenos compartimentos não eram vazios, como os observados aí nas células de cortiça, mas preenchidos por um material gelatinoso, que no caso vinha aí a ser todos os componentes celulares. Dessa forma, o termo célula passou a ser empregado não só para denominar os compartimentos, tá? Mas também o conteúdo, que era constituinte aí no corpo das plantas. Outros pesquisadores também constataram que os pequenos animais eram constituídos aí por pequenos compartimentos preenchidos por um conteúdo gelatinoso, ao que também chamaram de células. A partir disso, houve um grande, né, um crescente interesse pela microscopia e, consequentemente, pela investigação dos mais diferentes tipos de animais e plantas. Nós tivemos aí 2 cientistas alemães, que eram o Matthias Schneider e o Theodor Schwann, que eles formularam a hipótese de que todos os seres vivos seriam constituídos por células. E aí foi que deu início à teoria celular, que a gente leva até hoje, né, que todos os seres vivos, todos os organismos vivos possuem células. Uma das mais importantes e das maiores generalizações da biologia. A isso só se excetuam aí os vírus. Temos outro pesquisador, que foi o Rudolf Virchow, que ele concluiu em 1855, que as células somente se originam pela reprodução de células pré-existentes, ou seja, não tinha como elas brotarem do nada, precisava de outra célula. E ele sintetizou como sua conclusão como uma frase em latim que ficou muito conhecida, que é omni cellula cella, ou seja, toda célula origina de outra célula aí. E a partir da década de 1950, o desenvolvimento do estudo dos seres vivos mostrou que os vírus são acelulares, e estaria a teoria celular então enfraquecida por causa disso? Pensa-se que não, porque os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso é, para que se reproduzir, eles necessitam do maquinário de uma célula. Logo, o mecanismo essencial da vida vai se encontrar aí no interior das células. Depois da revelação aí ao mundo da presença dos micro-organismos e tudo mais, os cientistas começaram a indagar a origem desses seres que se dividiam, na verdade, em 2 correntes, que era a corrente da biogênese e corrente da abiogênese. A biogênese, os cientistas que faziam parte da biogênese acreditavam que as sementes dessas criaturas microscópicas estão sempre presentes no ar. E elas dariam aí condições, né, para que sejam adequadas no seu desenvolvimento. Essa forma de multiplicação dos organismos chamou-se de biogênese. E a biogênese, eles acreditavam que os micro-organismos se formavam de forma espontânea, né? Então, nós temos aí a biogênese e geração espontânea. Um dos assuntos mais estimulantes da biologia, sem sombra de dúvida, vai ser aí a origem da vida. E são 2 momentos muito distintos da discussão do tema, como apareceram as primeiras formas de vida no planeta e como os seres vivos, por mais estranhos que pareça, surgiram aí num determinado período histórico. Até o final do século XVII, ninguém duvidava sobre a origem de determinados seres vivos, como nós, seres humanos, por exemplo. Porém, muitas dúvidas existiam, que no caso seria a forma, como nós aparecíamos, ou como apareceram outros seres vivos. Sem uma explicação viável, as pessoas deixaram solta a imaginação, né? Muitos acreditaram que ela surgiu espontaneamente, a partir da matéria bruta.
Outros disseram que determinados animais podiam surgir de plantas, outros de determinadas plantas podiam surgir animais, determinadas plantas podiam surgir de animais. Perceba que ninguém estava a questionar a origem das primeiras formas vivas no planeta, mas simplesmente, num determinado momento, como muitas estruturas foram produzidas. E aí é onde a gente entra no primeiro tópico do nosso assunto, né? Que é o questionamento aí da origem da vida num dado momento histórico, que é, como eu disse, é o que a gente vai vir a chamar de teoria da geração espontânea ou a biogênese versus a biogênese. A teoria da geração espontânea. Durante muito tempo se acreditou que a matéria bruta, em condições especiais, ela fosse capaz de originar matéria viva, de maneira espontânea. Uma ideia que se originou a chamada teoria da geração espontânea. Essa hipótese da geração espontânea foi desenvolvida para tentar explicar o surgimento aparentemente súbito de plantas e animais. Esta teoria da abiogênese foi muito difundida entre os povos antigos na Índia, na China, no Egito. A influência dessa teoria nos novos ocidentais ocorreu via a obra de Aristóteles, como está descrito aqui, que era um filósofo grego, e a influência de Aristóteles chegou ao Renascimento e influenciou cientistas importantes como René Descartes e Isaac Newton. A hipótese proposta por Aristóteles tinha como base a existência de um certo princípio ativo, encerrado no interior de certas porções de matéria. Essa força, chamada princípio ativo, poderia originar um ser vivo a partir da matéria bruta, isso segundo Aristóteles, desde que em condições amplamente favoráveis. Observem aí que o princípio ativo não é uma substância, mas somente a força geradora de uma capacidade para fazer uma determinada coisa, contida em alguns tipos de materiais ou matérias. O princípio ativo aristotélico explicava, por exemplo, o porquê de um ovo fecundado podia desenvolver e originar um novo ser vivo. Ele afirmou que cada ovo tinha um princípio diferente, particular, o que explicava a impossibilidade de nascer um tipo de animal a partir do ovo de outro tipo de animal. Aristóteles ele acreditava que os anfíbios e os répteis podiam nascer do lodo orgânico no fundo dos lagos, de forma espontânea. Estava lá o lodo e brotava um anfíbio, ou um réptil. Porém, a partir do século VIII, havia aí a crença de que gansos fossem originados a partir de certas árvores que cresciam à beira-mar. Viajantes orientais, eles afirmavam que certas árvores tinham frutos contendo carneiros perfeitamente formados no seu interior. Um famoso médico do século XVI aí, que era o Paracelso, ele descreveu diversas observações sobre a geração espontânea em relação aí a ratos, sapos, enguias, tartarugas, tendo como ponto de partida a água, o ar, a palha, a madeira podre, entre várias outras coisas. Já no século XVII, o médico belga Jean-Baptiste Van Helmont divulgou uma receita para produzir ratos por abiogênese, acredite se quiser. Ele colocou que colocava-se um rato num canto, pouco iluminado, umas coisas sujas, uns panos sujos, tá? Espalhava grão de trigo sobre elas e surgirão vários outros ratos depois de 21 dias. Segundo ele, o princípio ativo era o suor humano, porque ele dizia que os panos velhos tinham que estar suados. Os defensores da biogênese não eram pessoas quaisquer. Eles estavam sempre os mais destacados intelectuais da época. Todas as conclusões foram baseadas em observações diretas e na firme suposição de que a geração espontânea era realmente possível. O tema da vida, aí, ele começou a se tornar interessante a partir do século XVII, onde muitos cientistas passaram a questionar a geração espontânea, e foi proposta, então, a ideia de que todo ser vivo era formado a partir de outro ser vivo pré-existente, sendo chamada para contrapor a geração espontânea, né? No caso, foi criada, então, a teoria da biogênese. Quem começou essa teoria da biogênese aí foi Francesco Redi. Por isso que eu voltei aí, porque é o slide que fala dele. Em meados do século XVII, ele, que era um biólogo, tá? E médico de Florença, realizou um dos primeiros experimentos sobre a origem dos seres vivos.
O objetivo do experimento dele foi investigar a origem de seres vermifóides que surgiam da carne em putrefação. Ou seja, era as larvinhas que as moscas colocam nas carnes, tá, gente? Que nós sabemos hoje. Mas antigamente não se sabiam isso. Acreditava-se que esses tais vermes surgiam de maneira espontânea da própria carne pelo processo de apodrecimento. Pela observação do Redd, né, lançou uma hipótese. Os seres que apareciam na carne em putrefação representavam um estágio de vida das moscas, que seriam as larvas. Ele acreditava que as moscas colocavam os ovos sobre a carne, tendo o nascimento deles como resultado. Ele previu que, se a hipótese fosse verdadeira, como está colocando aqui, a carne protegida do assédio das moscas não originaria larvas. Então, aí se gerou vários experimentos em que se colocou a carne com uma fina gaze, aí se colocou a carne num frasco, tá, de boca larga. Alguns foram vedados com gaze e outros não. Nos frascos que foram vedados com a gás, nenhuma larva apareceu. Porém, nos abertos, onde as moscas tinham livre acesso, logo as larvas apareceram. Observando a evolução das larvas, se verificou que elas se transformavam em moscas idênticas àquelas que rodeavam as carnes que ficavam expostas, por exemplo, nos açougues. E com as experiências do Francesco Redd, ficou comprovado que aqueles seres vermiformes que apareciam na carne em putrefação, eles não eram originados por geração espontânea, muito pelo contrário. Eles faziam parte do ciclo de vida das moscas e eram apenas larvas. Os experimentos de Redd abalaram a credibilidade da teoria lá da geração espontânea, mas uma nova descoberta trouxe um reforço extra para os defensores dessa geração espontânea. O holandês Anthony van Leeuwenhoek, que a gente já citou ele, né? Lá no século XVII, usando um dos microscópios que ele mesmo fabricou, ele descobriu os micro-organismos. Os defensores da biogênese acreditavam que os micro-organismos tão pequenos e tão simples não podiam ser dotados de capacidade aí reprodutiva, vamos supor dessa forma. E, logicamente, eles deviam surgir de geração espontânea, resumindo, do nada. A essa altura, a biogênese já contava com um número maior de adeptos, e esses cientistas passaram a fazer novas investigações para provar que a geração espontânea não acontecia, nem nos micro-organismos que eram pequenininhos. E aí foi feito um novo experimento. Em 1711, antes aí do tempo que está mostrando no slide para vocês, o pesquisador francês Louis Diablot, ele montou um experimento para verificar a origem dos micro-organismos. Ele ferveu um caldo nutritivo, tendo por base o caldo de carne, e colocou vários frascos previamente limpos. Alguns foram cobertos com pergaminho e outros abertos. Em alguns dias observou que os frascos abertos tinham muito micro-organismos e os vedados não tinham, estavam isentos. Concluiu então que os micro-organismos surgem a partir de sementes microscópicas oriundas do ar e não espontaneamente a partir da matéria contida no caldo nutritivo. E aí gerou uma briga e tudo mais. Ninguém mais sabia o que acreditar. Até que chegou na parte aí de Lázaro Spallanzani. 25 anos mais tarde, tá, gente? Demorou um bocado. Deixa eu ver a parte aqui que falava de Lázaro. Será que não botei? Enfim, desculpa. Ele repetiu várias vezes esses experimentos com a fervura, tá? E colocou suco de diversos vegetais em 19 frascos que foram fervidos durante 1 hora. Os preparados deles se mantiveram livres de micro-organismos, mesmo depois de vários dias. E mesmo assim ainda tinha aí a dúvida entre a abiogênese e a biogênese. Uma nova descoberta que aconteceu. No final do século XVIII, houve uma descoberta que caiu como uma bomba aí no meio dessa discussão. A do oxigênio. E o grau de importância do oxigênio para manter
a vida. Os defensores da abiogênese, desgastados, tomaram um novo fôlego e concluíram que o aquecimento demasiado dos caldos nutritivos, né, ou seja, estavam pré-aquecidos, e a própria vedação hermética impediam o surgimento de novos micro-organismos simplesmente pela ausência do oxigênio, que era vital para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Aí, em 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem fosse realizar um experimento que definisse de forma o que era certo, se era a teoria da geração espontânea ou a teoria da biogênese. E aí nós chegamos em Pasteur, Louis Pasteur, que era um cientista francês que já se dedicava a esse assunto aí, antes mesmo de que a academia oferecesse o prêmio. E ele apresentou resultados dos seus experimentos iniciados bem antes. Pasteur ele colocou um caldo nutritivo em alguns frascos e os submeteu à fervura, sendo que, a seguir, ele derreteu os gargalos dele no fogo, vedando. Em grandes altitudes, como por exemplo nos Alpes, ele abriu os frascos e expôs eles ao ar da montanha. Logo em seguida, ele derreteu os gargalos e os vedou novamente. Alguns dias depois, em seu laboratório, notou que dos 20 frascos expostos ao ar da montanha, apenas um estava contaminado com micro-organismo. Ele concluiu, então, que não era a fervura que destruía o princípio ativo ou a falta de ar que não possibilitava o desenvolvimento dos micro-organismos. Ele convenceu-se que o ar das montanhas continha menor quantidade de sementes, entre aspas, de micro-organismos que o ar da cidade, ou seja, o ar da cidade era mais poluído. E ele apresentou essa conclusão à Academia Francesa de Ciências, onde quebrou o gargalo de alguns frascos para que o caldo ficasse exposto ao ar da cidade por alguns minutos. Ele foi lá e vedou os frascos novamente e pôs eles ao fogo. Após 3 dias, os frascos estavam completamente cheios de micro-organismos. Os membros da academia, entretanto, exigiram provas mais contundentes. Ele então teve outra ideia, refazer o experimento. Preparou 4 frascos de vidro e repetiu a experiência. Porém, dessa vez, ele amoleceu os gargalos no fogo, esticou, provocando uma curvatura que tomará a forma de um pescoço de cisne, razão pela tal como ficaram conhecidos os frascos pescoço de cisne, que são esses que vocês veem na imagem. Os frascos, agora com um longo e turvo gargalo, foram fervidos até que o vapor saísse pela abertura. O que ele pretendia? O ar, sendo tão expansivo, podia facilmente chegar ao gargalo, né, ao caldo nutritivo, entre aspas, porém as sementes de micro-organismos provavelmente ficariam retidas ao longo do gargalo, ao longo do pescoço, ou seja, iam funcionar como um filtro. Qual o resultado? Nenhum frasco se contaminou. Ele foi lá, então, quebrou o gargalo de alguns e em poucos dias estava cheio de micro-organismos. Esse experimento forneceu o prêmio da Academia Francesa de Ciências a Pasteur e, ao mesmo tempo, que soterrou a ideia da abiogênese. Conclusão: todo ser vivo é formado por um ser vivo pré-existente. Um detalhe, gente, tem um museu que ainda hoje tem um desses frascos de Pasteur com caldo nutritivo e até hoje não tem nenhum micro-organismo nele. Acredite se quiser. Qual a importância aí da biogênese? Da biogênese. A aplicação prática de que os organismos não são formados espontaneamente a partir de matéria viva, de matéria não viva, já começaram antes mesmo dos experimentos de Louis Pasteur. Tomando por base os trabalhos de Spallanzani, François concluiu que os alimentos cozidos e fervidos podiam ser guardados sob vedação sem que eles estragassem. Eis aí o surgimento das indústrias dos enlatados. Imagine a vida então após Pasteur. A higiene pessoal, a esterilização, a asepsia em hospitais. Antes dele, nos hospitais europeus, os estudantes de medicina manuseavam cadáveres e em seguida faziam parto sem lavar as mãos. Muitas mulheres evidentemente faleciam por infecção pós-parto. A higiene
Nessa época, gente, tá? Teve o, o médico que entendeu isso e ele instituiu a lavagem de mãos, tá? A higiene dos restaurantes modernos, o próprio método criado por Pasteur difundiu ao longo dos anos, esse procedimento dele é a pasteurização, tá? Que ainda hoje é utilizada. Os leites pasteurizados, por exemplo. Aí, eu vou passar para vocês aí as principais características dos seres vivos, tá? Dos principais grupos de seres vivos. Os vírus, como falamos anteriormente, eles são acelulares, ou seja, não possuem nenhuma célula. Eles são menores e mais simples do que as bactérias. Contém geralmente apenas um tipo de ácido nucleico, ou RNA ou DNA. São protegidos por uma capa proteica. Podem multiplicar-se apenas dentro de outras células, por isso são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. E é isso. As bactérias são procariontes, ou seja, não possuem carioteca, nem estrutura membranosa intracelular. Elas são organizadas e divididas em dois grupos, as eubactérias e as arcobactérias. Temos aqui imagens mostrando as bactérias. Os protozoários são eucariontes, ou seja, eles já possuem carioteca, porém são unicelulares, não apresentam parede celular rígida, não têm clorofila, alimentam-se por ingestão, e alguns se movem aí por meio de flagelos ou cílios. Também tem os pseudópodes, exemplo aqui da ameba, tá? Que se move por falsos pés. E são amplamente distribuídos na natureza. Temos os fungos, são eucariontes, com parede celular rígida, podem ser uni- ou pluricelulares, são desprovidos de clorofila, alimentam-se por absorção e são conhecidos como bolores, leveduras ou cogumelos. As algas são eucariontes, contêm clorofila, podem ser uni- ou pluricelulares e apresentam parede celular rígida e crescem em diversos ambientes, mas a maioria é aquática. E só para conceituar aí para vocês, lá do ensino médio, DNA, RNA, procariontes, carioteca e eucariontes. Leiam aí. E nessa aula nós vamos ficando por aqui, tá? Vou passar uma atividade para vocês, para a gente finalizar. E até a próxima.